Hello guys, good morning. How are you? Como vocês estão? Today is Thursday, July 60, 2020. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020, ok? Nesta aula nós estudaremos vamos ver verbos irregulares, como é que fica a escrita daqueles verbos que tem a sua escrita diferenciada. Para isso, vocês precisarão da tabela de verbos, como eu falei para vocês. Caso não a tenham, entra na internet e imprimam uma tabela. Tem várias, tem umas bem completas, tá? Eu não consigo pôr todos os verbos aqui para vocês, porque também senão vocês não conseguem memorizar tudo de uma vez, tá? Então eu ponho os mais utilizados aqui. Tem aquela tabela que eu dei do ângulo, se vocês tiverem, é sempre a segunda coluna que nós iremos trabalhar agora, tá? Eu vou ensinar hoje como vocês fazem uma sentença no passado usando os verbos irregulares, que é aqueles que têm uma escrita diferenciada, e como é que vocês fazem sentença negativa usando esses verbos, tá? Então agora não usaremos mais aqueles verbos com ed, com id. Serão verbos que têm a sua escrita específica. Tem que usar aquela tabela, tem que ir memorizando, ok? Então vamos lá. Let's start. Deixa eu passar primeiro aqui um modelo de como vocês vão fazer. Primeiro vocês têm que saber, o primeiro exercício que vocês vão fazer para treinar é isso aqui, ó. Vocês vão passar as frases para forma irregular no passado. Então vocês têm na tabela o verbo lá, to drink. É lógico que na tabela vai aparecer o to, tem o o na frente do verbo, que é beber. Como é que fica o verbo beber no passado? Bebeu. Ah, eu bebi Coca-Cola, né? Então vocês têm que escrever ela aqui pra mim. O verbo to speak, falar. Eu não coloquei a partícula to, mas porque eu coloquei eles como eles estão no presente. Vocês vão ver lá, aqui tá na primeira, na tua tabela vai estar na segunda coluna o passado irregular, certo? Procure tabela de verbos irregulares. Vejam a escrita no passado. To write, como é que fica? Sing, read. Vocês vão perceber que vai ter alguns verbos que pode ser que a escrita no passado é igual no presente. O verbo dormir, por exemplo, é to slept. Às vezes vão ser igual. Por exemplo, to read, será que não é igual? Drive e to buy, que é comprar. Aí, no 2, vocês vão passar as frases abaixo para negativa. Como que eu faço uma negativa? Eu fiz um exemplo aqui para vocês, ó. Então, por exemplo, eu formo a sentença na afirmativa. Na afirmativa, o verbo vai mudar. Ele vai sair daquela primeira coluna e ele vai para uma segunda coluna de verbos lá da lista de verbos. Então, eu comprei um sapato. I bought a shoe. Faltou it. Aí na negativa, I didn't buy a shoe. Para fazermos a negativa, como é que nós fazemos, professora? Eu vou usar o pronome I, he, she, qualquer pronome, o nome pessoal, né, nome próprio. A partícula didn't. O verbo aqui não foi para a segunda coluna no passado? Quando eu uso didn't, o verbo volta para a primeira coluna, sem o to, para o infinitivo, o nome do verbo. Então, voltando, no passado ele vai para a segunda coluna, pronome. Na negação, eu uso o pronome mais o didn't, que é meu amigo no passado, e o verbo volta para a primeira coluna. Ele muda daqui e volta para lá. Então, note que na negativa o verbo retornará ao seu infinitivo. Ele volta para a primeira coluna da lista de verbos, ok? Observe outros exemplos, então, e depois façam os exercícios. Model. Olha aqui, eu pus já outro modelo na afirmativa para vocês. Eu disse a verdade. I said, o verbo to say, S-A-Y, dizer, no passado fica said. Essa escrita dele é irregular. Então, eu disse a verdade. Como é que vocês farão a negativa? Eu não disse a verdade. Pronome, mais didn't. O que aconteceu com o verbo? O verbo mudou. Ele saiu da segunda coluna, ele voltou para a primeira. Depois eu vou apresentar uma lista de verbos para vocês verem o que é a primeira coluna e o que é a segunda. Segundo modelo. It fell a leaf off tree. Off tree. Tree. Caiu uma folha da árvore. Fell. Caiu.
Aí na negação, não caiu a folha da árvore. It didn't fall. O verbo to fall, aqui na afirmativa, ele vai para a segunda coluna, ok? Aí lá na negação, eu volto ele para a primeira coluna. Eu volto para a primeira coluna sem to. Agora é sua vez. Façam as negativas. Então vocês já têm as frases que estão in the simple past with the regular verbs. No passado irregular, certo? Estão todas na segunda coluna, in the second column. I told to her to take care herself. Eu disse para ela cuidar-se de si mesma, né? Então, como é que vai ficar? Eu não disse para ela se cuidar. Então, vocês têm que usar o I, o didn't, o verbo de told, vai voltar lá para tell, vai voltar para a primeira coluna. Aqui a B. Paul wrote a letter. Paul wrote a letter. Wrote que é W-R-O-T-E. Aqui, Meg, o verbo está no meio, ate a piece of cake. Comeu um pedaço de bolo. Let's continue. Ok, guys? Agora vocês vão continuar sozinhos. Ali eu dei os exemplos. Fazendo, então, o exercício 1 lá, vocês vão escrever a forma no passado. E aqui que vocês vão fazer as negativas também, tá? Então, voltando aqui. Sorry. Então, aqui vocês têm aqui a letrinha A, B, C para fazer. Esse seria o exercício 2, tá? Coisa, dá um print aí na tela para você ver melhor, entender. Eu irei mandar para vocês esse PPT, tá? Aqui, letrinha D. They drank Coke. Como é que vai ficar negativo? Eu deixei até um space aqui, um espaço aqui. Eles beberam Coca. Como que eu vou colocar? Eles não beberam Coca. Lembra? They didn't. O verbo de drunk volta para drink. Com um I. Ele volta lá pro infinitivo, pro nome do verbo, para a primeira coluna. Nancy slept at midnight. Nancy dormiu, né, até meia-noite, né? Depois ela despertou. We went to home. Nós fomos para casa. They saw that accident. Eles viram aquele acidente. Gary spoke to his mother yesterday. Gary falou com a mãe dele ontem. She bought a new game. Ela comprou um novo jogo. Então vocês vão passar essas aqui e essas. Sorry. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todas para negativa. E ainda, a número 1, que é esta, vocês vão fazer como é que fica esse verbo aqui. Vocês têm que consultar a lista de verbos. Olha aqui, pessoal. Eu colei aqui para vocês uma lista de verbos. É assim que você vai achar na internet. Você vai achar que o verbo, como é que ele está no presente, ou vai aparecer aqui infinitive, porque no simple present, para as pessoas, you, que é você, o it, a gente usa o verbo dessa forma, né? Não muda o verbo. Então, essa é a primeira coluna que vocês vão achar lá. Olha lá. E essa é a segunda coluna do passado. Então, aqui eu estabeleci alguns verbos para vocês. To buy, bought, é o verbo comprar. Então, aqui comprou. Drink, drunk, beber, bebeu. Eat, olha lá como é que fica o passado. Ate. Fall, fell. Go, went. Have, had. Vocês vão trabalhar com essa coluna para fazer a afirmativa, certo? Aí na hora de fazer a negação, vocês têm que pôr o pronome, a palavrinha didn't e o verbo volta para cá. É isso. Então, tendo a lista na mão no começo, vai ajudá-los. Com o tempo, como eu já disse para vocês, vocês vão acostumar com a escrita desses verbos aqui, tá? Então, aqui tem live, left, say, olha lá, o say que eu expliquei, said, disse, see, olha lá, o saw que eu coloquei lá, o sleep, slept, speak, olha lá, o spoke, take, took, take é pegar, levar, tem vários usos, tell, told, write, wrote, tá? Essa lista, ela é enorme, a big list. Tem muitos verbos. Então vocês vão ter que ir pesquisando uma aí. Ou utilizar aquela que vocês têm do ano, tá? Que eu entreguei pra vocês in the beginning year, no começo do ano. Ok? Quem não tem, imprime uma boa aí. Ok, guys? Bye bye. Let's do these exercises. I will to send for you this exercise. Eu vou enviar pra vocês. Bye bye.